Você comprou aquela TV incrível para ter uma experiência de cinema em casa, a imagem tá muito boa, mas o som tá mais parecido que você foi ver um filme da Marvel, por exemplo, e a voz do Capitão América mais parece a do Capitão Caverna. Capitão Caverna! É esse tipo de coisa que a gente quer resolver mostrando esse produto aqui, ó. Aqui a gente tem o Samsung, a soundbar da Samsung, a Q990F. É sem dúvida a melhor disponível no Brasil e uma das melhores do mundo. Tem o Brave ali, Theater Quad, que é incrível, mas custa bem mais caro. A Sonos tem umas soluções muito legais, mas no Brasil essa aqui é a melhor. É um sistema 11.1.4 canais, são 23 speakers. Ela já é mais ou menos a mesma soundbar há 4 anos. A Samsung lançou o primeiro modelo desse aqui lá em 2021, se eu não me engano, com 11.1.4 canais, são 756 watts de potência RMS, ou watts, para não ser cancelado. E aqui a gente tem um sistema que tem uma barra de som, um subwoofer, é a grande novidade desse ano, e 2 caixas satélites para botar na parte de trás. 11.1.4 canais, 4 canais jogando áudio pro teto para bater, para fazer a imersão. Afinal, olha aqui galera, aqui em cima a gente consegue ver que ela tem suporte a Dolby Atmos e DTS-X. As dois padrões aqui de som tridimensional que preenche o ambiente, mas a novidade desse ano é a chegada do Eclipse, o sistema que a Samsung co-desenvolveu com o Google. Ainda está bem restrito o conteúdo, só alguns demos, chega de papo, bora abrir essa caixa e falar como ela evoluiu. Como eu falei, começou, a grande diferencial é o subwoofer. Então, sem perder tempo, vamos conferir. Olha aí galera, tá aqui a barra de som, olha o tamanho desse monstro, é muito pesado, eu não sei o peso, vai aparecer aí na tela. Aqui a gente já tem as principais features, olha só, Q-Series, a série que é a mais topo de linha, Q990F, True 11.1.4 Full Surround, ou seja, um sistema totalmente imersivo aqui, tem suporte ao AirPlay, tem Spotify, Dolby Atmos, DTS-X, suporta Wi-Fi e Bluetooth aqui, e Wireless Dolby Atmos, se você tiver uma TV compatível. Toda a linha Samsung 2022 para cá já tem esse suporte em trabalhar com a sincronia sonora, ou seja, o som da TV com esta barra de som. Aqui a gente já vê os botões para controle, olha só, você liga, controla aqui também o volume mais e menos, pode mutar aqui para controlar as várias possibilidades dela, e a gente já vai falar sobre ela. A cor está levemente diferente, mas basicamente é isso, mudou um pouco a cor, os speakers são as mesmas. Aqui temos duas, já tinha tirado uma aqui, 2 caixas satélite. Essas caixas fazem às vezes do surround, mas elas também têm um sistema mais complexo. Eu já explico ela em detalhes, mas olha que diferente. As duas têm a parte metálica, né? Essa gradezinha de um lado, porém do outro é plástico. Então você já sabe onde colocar uma e outra, porque ela vai ficar levemente atrás de você. Então essa caixa frontal vai direcionar para o seu ouvido, enquanto a outra lateral vai jogar o som rebatido para preencher o ambiente. Faz parte do sistema de 11 canais do som surround. Já em cima, aqui com esse ângulo, a gente tem um speaker que vai jogar para o teto. Então a gente tem 2 speakers que fazem o Dolby Atmos, que faz o som vertical, jogando de trás, 2 da frente, 2 de trás, 4 caixas que jogam para cima para criar essa espacialidade da chuva caindo, do helicóptero passando por cima de você, enfim, esse som que realmente faz você fazer parte da cena e não ser só um telespectador, mas se sentir ali no meio da ação. E por fim, o que mudou? Tá aqui, continua pesado pra caramba. Peso na tela, quase foi pro chão, ia apanhar muito, a Samsung nunca mais mandava nada. Quase de novo. Esse aqui é o subwoofer e ele mudou bastante esse ano em relação ao ano passado. A principal mudança, na verdade, da Samsung. Tô tirando ele aqui pra gente ver, olha só, bem pesado mesmo. Notem como o design mudou. Quem vê meus vídeos do ano passado já sabe, ó, o login da Samsung tá aqui, então essa parte fica para frente. E dos dois lados a gente tem os speakers. Olha, do lado de cá e do lado de lá. Ano passado, essa caixa era mais alta e ela é um subwoofer, ele era passivo. Então ele só tinha um speaker de 8 polegadas, agora são 2.
um apontando para a esquerda, um para a direita, ele fica do lado da soundbar, próximo dela, no chão, e ele tem agora 2 speakers, e ele vem com esse gabinete selado, então isso ajuda a mexer, ajuda a ajustar também a intensidade do grave e os efeitos ali, o ajuste agora é dinâmico também do grave, então mudou bastante, e também por ser menor ele fica mais fácil de posicionar num apartamento que não é tão grande, fica mais fácil deixar ele escondidinho ali, sem precisar chamar muita atenção, 300 watts de potência nesse cara. Mas enfim, ainda tem os controles e aí a gente já vai montar o setup. Aqui a gente tem os controles remoto. Vamos estragar essas caixas, dá uma pena, mas enfim. Manuais, olha só, de cara já um manualzinho aqui, ó. Guia rápido do usuário. A gente tem um panfletinho ensinando a fazer a conexão com o SmartThings, que é chave, o app da Samsung no seu celular. Tem uma propaganda aqui do Room, Bring Music to Life, traga a música para a vida. É um serviço que eles te dão 60 dias de assinatura. Já vem com HDMI, aqui cabo HDMI, homologado para uso com ele. 2, esse é o cabo de força do sub, 2 aqui e 3. Ou seja, tem um cabo de força para a barra de som, um para o subwoofer e 2 para as caixas satélites. Todo o sistema wireless, então você não vai plugar nada, é tudo sem fio. E aí o controle remoto que está aqui é o controle remoto que você basicamente não vai usar, porque na minha opinião é bem mais jogo usar o controle pelo SmartThings, mas está aqui, ó. O controle remoto está escrito aqui Soundbar, ele é um pouco diferente dos controles das TVs da Samsung e ele vem com um joguinho de pilha para funcionar. Ele não é o controle remoto com luz solar, então você tem o controle aqui. E pelo SmartThings você controla tudo, e como tem HDMI SEC também você pode, por exemplo, se plugar ali um set-top box, usar o controle para controlar o sistema todo. Ou seja, se tiver um Apple TV 4K, por exemplo, você pode aumentar o volume no controle do seu set-top box da Apple. Esse é um exemplo, mas pode ser isso com o Fire TV ou qualquer outro também. Mas antes de começar a experiência na prática de botar essa belezinha para tocar e uns filmes e a gente ver a qualidade, deixa eu falar um pouquinho do setup, porque nem todo mundo viu meus vídeos anteriores da série Q990. Então, como eu falei, são duas aqui, ó, 2 caixas dedicadas para satélite, ou seja, são caixas surround. Olha como a Samsung coloca o nome atrás, ó, surround speaker, essa aqui right, para direita. Por que para direita? Porque como eu falei, galera, a ideia é que você consiga fazer toda a experiência de som rebatido com a parte lateral, com esse speaker, esse direciona para você. Então esse vai estar aqui na diagonal atrás, jogando para o meu ouvido, para a posição onde eu estou sentado. Esse joga para a parede para rebater e criar uma imersão maior no surround, camadas de nível de surround. E aqui em cima a gente tem um outro speaker, eu vou mostrar para essa câmera aqui. Aqui nessa parte tem outro speaker que é vertical. Então esse joga para cima para criar experiência em Dolby Atmos ou em DTS-X, som tridimensional, aquela redoma que preenche o ambiente, que cria uma experiência imersiva, que quando chove você sente como se a chuva estivesse caindo na sua cabeça, uma explosão, um helicóptero passando, enfim, toda essa experiência fica por conta dessas speakers aqui que jogam um som rebatido no teto. Claro que se você tiver um teto rente, teto paralelo ao piso, se ele for um teto de gesso, tudo pode influenciar no nível da experiência. Então, como vocês podem ver, cada um desses caixas satélites tem 1, 2, 3 speakers aqui. E eu pesquisei e é difícil achar um valor nominal para cada um desses speakers, mas em geral é 19 watts. Então aqui teriam 57 mais 57, seriam 114 watts talvez. Realmente esses dados antigamente vinham no manual e não vem mais. E olha só, outra coisa que eu queria mostrar é que como eles são wireless, você só precisa de um cabo de força e você pluga ele e deu. Não tem mais nada que você precisa fazer. A conexão dele está aqui embaixo, você simplesmente plugou ele aqui, ó, posicionou o cabo pela canaleta aqui, saiu por trás e fica clean. A instalação é muito fácil de fazer. Isso só precisa de um cabo de força, que nem esse aqui, que já vem com ele. Essas são as 2 caixas satélites. E a gente também tem a grande mudança desse ano, que é esse cara aqui, ó, esse subwoofer. Essa é a parte frontal dele, que vai ficar para frente, vai ficar no chão. Normalmente a gente fala que subwoofer, galera, vai num canto da sala. Nesse caso, eu vejo uma experiência melhor colocando perto da soundbar, mas no chão. Ele tem, como eu falei, um gabinete selado esse ano, ou seja, é diferente do modelo do ano passado, que era mais vertical. Vocês estão vendo aí na tela o modelo anterior. Ele era mais alto e ele só tinha um driver de 8 polegadas. Esse tem 2, um que joga para um lado, outro para o outro. Samsung tem uma animação bem bonita, aliás, vocês estão vendo ela aí, mostrando como funciona. Ele tem mais de 8 quilos, é realmente pesado, esse cara é pesado. E na parte de trás, a gente tem um botão para pareamento aqui, ó, nessa área, caso o não detecte automaticamente o wireless.
e basicamente é isso, as conexões são essas. É um sistema que tem ajuste de grave dinâmico e ao mesmo tempo essa ideia de 2 woofers aqui em vez de um só. Samsung prega essa ideia de colocar assim, pensando muito mais nas nuances, nos baixos tons. Para quem não sabe, o grave normalmente é o que a faixa de frequência é compreendida ali de 0 a 100 Hz, ou seja, bem baixo, onde você sente mais o som do que escuta. É aquele punch, aquela vibração do ar, que o ar desloca e você sente o chão tremendo, aquele efeito mesmo é bacana. Você sente e ele traz mais emoção, traz mais vida à cena. Vou deixar ele de lado. Quase morri. E agora vamos para a barra de som. Já fica claro o tamanho dela. Olha o tamanho disso daqui. As dimensões, eu não sei de cabeça, estão na tela. Já dá para ver que ela não cabe na frente de uma TV de 65 polegadas entre os pezinhos. Então, ou você bota a TV para trás e bota ela na frente, porque se botar em cima da base dela, dos pés, e a gente testou aqui, ela vai cobrir o sensor da TV. E aí fica horrível de usar a TV. Você fica lá, infravermelho, tentando achar um ângulo para dar os comandos e não consegue. O design mudou um pouco também. As cores mudaram. Essas listras agora estão um pouquinho diferente aqui em cima. Na parte aqui, desse lado aqui, assim, ó, nessa área aqui, ó, a gente tem uma telinha que cabe 4 caracteres, então nesse cantinho aqui tem essa telinha onde vai aparecer os comandos e entrou num conteúdo com Dolby Atmos, aparece ali escrito Dolby Atmos. Então basicamente é isso. Mas o que essa barra tem de tão especial? Bom, além da eARC, a gente tem 2 HDMIs aqui, que é muito bom. Essas HDMIs fazem pass-through de Dolby Vision e elas conseguem também passar até 120 quadros, ou seja, se você botar um videogame no Xbox Series X, você vai conseguir fazer plugado nele, passar para sua TV sem perdas. E a vantagem de estar plugado aqui, a chance de desincronização de áudio é menor. Então você tem essas portas, além de uma entrada de sinal óptico, que vai conectar na saída óptica da sua TV. E eu não sugiro ninguém usar isso, porque pelo cabo óptico você não tem Dolby Atmos, então você perde uma das vantagens. Acaba sendo um dos diferenciais desse produto, é ter vários speakers, ter o som rebatido no teto, ter o som tridimensional, e com esse cabo você perde. Nos controles aqui em cima tem os botões de ligar, volume mais, menos, ajustes também de saída, se você quer Bluetooth, Wi-Fi, se você quer o HDMI 1, 2 e por aí vai. Mas vamos falar dos speakers. Aqui, galera, contem comigo. Um speaker bem central e 2 speakers redondos aqui. Entre cada um desses redondos aqui, você tem outros 3 um pouquinho mais achatados. Então só na parte da frente, aqui ó, nessa área, são 9 speakers aqui. Aqui do lado a gente tem mais speakers aqui e aqui, então a gente tem mais 2 em cada lado, então já vai para 11, 13 speakers e mais 2 aqui em cima dedicados para Dolby Atmos. Ele joga o som em ângulo, bate no teto e cai onde você está. A ideia aqui é criar essa imersão. Lembrando que eles são já orientados, então eles já têm uma orientação de ângulo para criar o som em várias direções. Agora, se você estiver ouvindo o som no modo padrão, você vai usar de acordo com a sua fonte, então vai ter diferenças de quando você usa em outros modos de som, que ele pode criar remixar o som para usar todos eles. Para os amantes de música, talvez isso não seja o ideal, principalmente o cara que quer ver uma música estéreo, usando só os speakers estéreos da direita e esquerda, mais o subwoofer, então você ouve no modo padrão. Você tem aqui então ao todo, só nessa barra de som, 15 speakers ao todo. E obviamente a divisão de canais não necessariamente reflete o número de speakers, porque você pode ter 3 speakers fazendo um único canal. Então somando a potência de 3 caixas de som, para todas elas levar para um canal apenas e direcionado e ter mais potência nesse canal. Bom, acho que é isso, vamos para as impressões. Bom, galera, agora o setup já está montado aqui, como vocês veem, a caixa satélite da esquerda já está aqui na diagonal, apontando para mim, som rebatido na parede, na mesma coisa no outro lado, som rebatido na parede, direcionando, 2 speakers para cima e toda aquela soundbar maravilhosa, aquela barra de som com múltiplos canais, subwoofer também logo no chão, logo do lado. Então tá tudo pronto aqui. Uma vez que você pega o seu celular, uma das formas de controlar isso tudo é pelo SmartThings, o app de casa conectado e que controla aí todo o ecossistema da Samsung. Obviamente você também pode fazer pelo controle remoto, mas é muito mais prático, mas muito mesmo pelo celular. Uma vez que você está com a soundbar já na mesma rede, você configurou aqui, você abre o SmartThings, ele aparece, pede para adicionar ele aqui, segue as configurações e você tem um mundo de opções. Agora, na TV, o legal é o seguinte, aqui eu tô com a QEF1, que é um modelo similar à Q7F, ou seja, uma TV
de LEDs, uma TV de pontos quânticos, ou QLED, a famosa QLED da Samsung, já do ano 2025. Quando a gente aperta o botão aqui para as configurações, a gente tem que começar a setar as configurações. E aqui a gente tem a saída de som. Eu já coloquei aqui no modo sincronia sonora, aqui Symphony, que usa os speakers da TV e os da soundbar. Então, se a gente tem 23 speakers na soundbar ou 15 canais, se soma aí aos da TV. Óbvio que quanto melhor a TV, melhor a experiência. Então você ali tem como configurar várias coisas. No caso, aqui, quando eu entro nesse modo, eu tenho como botar só a soundbar HW Q990F via HDMI ou via Wi-Fi. Olha isso. É automático, ele já na telinha do soundbar, que tem uma telinha ali na frente, já mudou, já reconheceu e inclusive fala que está ativado o Dolby Atmos via Wi-Fi. Isso é compatível só com modelos mais recentes da Samsung. Por HDMI, o cabo plugado na saída IARC aqui da soundbar plugado na entrada IARC da TV. E você tem duas outras portas HDMI, como eu já falei, para plugar os seus videogames, etc. E poder passar até Dolby Vision em 120 quadros, quando você tiver, por exemplo, um Xbox Série X, então é uma possibilidade que tem extra, mas eu sei que o que vocês querem ver é conteúdo, ver na prática, as primeiras impressões. Eu separei 2 filmes pra gente ver aqui, o primeiro deles no Netflix, nada de novo no front. Lembrando que o Netflix agora não tem mais Dolby Vision, na maior parte dos conteúdos tem HDR10 Plus e essa TV suporta isso. Nada de novo no front, um filme Primeira Guerra Mundial, tem Dolby Atmos fortíssimo. Então a gente vai entrar aqui só para vocês verem, ó lá, Dolby Atmos e HDR10 Plus. Então aqui, ó, eu tô com volume em 10, eu vou botar no 20 para a gente ter a experiência. Bom, galera, a experiência aqui é muito legal. Eu vou daqui a pouco voltar um pouco e mostrar na TV para vocês compararem, mas a questão maior aqui, ó, eu vou colocar agora aqui para vocês verem o modo de som e explicar um pouquinho da experiência e da sensação, na verdade. Então o modo de som está no padrão, são 4 modos. Eu tenho o padrão, eu tenho o surround, eu tenho também o modo games, obviamente para os jogos, games pro aqui, e o som adaptável. O som padrão é o mais legal, por quê? Porque ele vai ignorar qualquer remixagem e ele vai usar o conteúdo original. Se o conteúdo for 5.1, ele vai reproduzir 5.1. Se você estiver ouvindo uma música no Spotify, ele só vai usar os speakers estéreos e o subwoofer para criar uma experiência estéreo. Mas se você quiser o modo, por exemplo, com esse filme aqui que tem Dolby Atmos, nesse caso, a gente tem aqui uma experiência que acaba sendo ainda melhor, porque você vai ter, obviamente, todos os canais sem nenhuma remixagem. Mas é importante falar que tem esse tipo de experiência aqui, eu vou baixar o volume para falar com vocês, é que eu consigo, para os puristas, entregar uma experiência imersiva conforme o diretor criou, conforme o músico tocou. Você não quer inventar um Dolby Atmos onde ele não existe. Então, para o cara que é purista em áudio, ele vai ouvir o estéreo usando as caixas de estéreo dele. E sobre a qualidade disso, eu vou falar na review, são primeiras impressões. Mas se você, por exemplo, no meio do filme, está vendo um filme 5.1, mas quer aproveitar tudo isso aqui, então nesse caso você pode simplesmente ativar um outro modo. Então, é como eu falei, você tem possibilidades aqui. Então eu venho aqui no menu dele e mudo o modo de som, por exemplo, para o modo que é o modo mais imersivo, que seria esse som adaptável. Então ele vai pegar o 5.1, vai remixar e vai distribuir pelos 11.1.4. É isso que ele faz nesse contexto. Nesse filme não muda muito, porque ele já usa ao natural todos esses speakers, mas a ideia é essa. E agora, quando a gente vai ali, para vocês verem a diferença na potência do som e principalmente na qualidade, olha só, eu vou botar aqui, voltar para o modo de som padrão, né, o modo standard, padrão aqui. Aqui já está só no HDMI, eu vou mudar aqui para o Key Symphony, que vai usar o som da TV mais o soundbar, é o mais completo de todos. E eu vou voltar só mais um pouquinho o filme, eu deixo correr também, mas é que essas cenas são muito legais, eu já vou explicar por quê. Então eu volto um pouquinho aqui, onde está acontecendo essas explosões, e vou botar o volume mais para cima. Usando esse setup, eu tenho toda a experiência de quando cai um morteiro ali e aqueles detritos, enfim, debris em inglês, chão que explode, resto de bomba, tá caindo na minha cabeça. É como se estivesse chovendo os detritos da guerra.
você realmente está no meio da cena. Ele realmente fica muito imersivo. O Dolby Atmos funciona muito bem nos quatro speakers do 11.1.4. Esses 4 são Dolby Atmos, som vertical, e funciona bem. Mas o som surround também, quando as coisas explodem, acontece na caixa de som, você vê vindo de outros ângulos, porque ele tem várias possibilidades de surround aqui, não só as que vêm de trás, mas as que vêm da frente rebatido. Isso eu vou falar um pouquinho mais no próximo filme. Agora, se liga como é a experiência aqui versus da TV. Então eu vou dar um play e vou deixar um pouquinho tocar e vou mudar só para a TV para vocês verem a diferença. É isso que seria a até esqueci o nome da TV, eu fiquei tão QF1. Ou seja, a Q7F é a mesma, o que muda entre as duas é só a cor da TV, é o mesmo modelo com cores diferentes. Olha o som. Não tem grave, não tem impacto, não tem essa experiência aí de surround. É um sonzinho. E é claro que eu posso melhorar isso. Jogando o volume da TV lá em cima, eu consigo melhorar isso. Mas agora eu botei no 50. Se eu mudar no 50, no volume 50 para Soundbar, eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Primeiro porque vai estourar tudo. Mas vamos botar no 28 aqui, ó. E eu vou mudar de novo para vocês verem como a experiência muda, para vocês verem quão imersivo isso é e como realmente é impactante. Então vamos lá. É quase como se a gente estivesse indo para a morte certa junto com o personagem suicida ali. Então, realmente, galera, os graves ficam acentuados, porque uma TV não tem grave, e aqui você tem um subwoofer 300 watts de potência, com 2 speakers de 8 polegadas ali. Realmente, o que eu tô sentindo agora é que ele tá realmente com mais nível de detalhe no speaker, principalmente nas baixas nuances, mas eu vou precisar ouvir mais conteúdo. Primeira vez que eu tô ouvindo aqui, então isso é um ponto. Você também tem aqui, basicamente, a mesma experiência do Q990D do ano passado para o F desse ano, basicamente com ajustes no speaker, então no subwoofer. Mas é uma experiência extremamente imersiva e que cria essa experiência de cinema em casa, basicamente, que é o que a gente está mostrando aqui. O outro filme que eu quero mostrar para vocês é o Ford versus Ferrari, um filme de corrida de carro em que o som surround é realmente levado aqui num nível muito gostoso e uma experiência realmente de cinema. Então, por isso que eu escolhi esse filme. Not bloody good enough, Miles! Come on! He's off his pace. He doesn't trust the car yet. Come on, Ken. I gave you new brakes, buddy. All right. That's it! Come on! That's my girl, that's my girl! Oh my god! Oh my god! Bloody hell! Galera, que experiência, é realmente muito legal. Todo ano é legal, essa conjunto 11.1.4 da Samsung já vem há 4 anos. Cada ano tem pequenas melhorias, esse ano a gente nota o sub que está realmente mais legal nesse volume que eu tô ouvindo baixo aqui. Essa é a verdade, quando a gente coloca a barra de som ali do lado, olha só, não foi 1/3 dessa barra de som. Eu tô pausado aqui, ó, mas olha a que nível ele vai. Então ele vai realmente muito alto aqui e a gente acaba tendo limitações de uso, até por, né,
nesse volume mais alto, pode ser que estoure, pode ser que essa nova tecnologia de subwoofer não entregue a mesma experiência da anterior. Enfim, são coisas que a gente vai testar na review. Mas o ponto aqui é, quando a gente está vendo um filme que nem Corrida, que é um filme que se você estivesse no autódromo, Interlagos, vendo Fórmula 1, certamente você não conseguiria, por exemplo, conversar com as pessoas, a sua voz não ia ser pronunciada da forma correta, porque é muito som de carro. A experiência do carro em si é muito legal. O surround, a gente sente ele passando das caixas da frente para de trás da direita para a esquerda, conforme os carros cruzam. Esse filme é realmente imersivo demais e esse sistema consegue reproduzir isso tudo. Mas quando os diálogos não ficam muito precisos, porque justamente os carros estão muito altos, é aí que entra as questões de tecnologias. Via SmartThings você consegue habilitar uma tecnologia que é muito interessante, chamada amplificador de voz Ativo Pro. E aí a gente vai botar aqui no filme para mostrar para vocês essas cenas, que quando tá tocando, dá um play no filme aqui, vou voltar a tocar o filme. In the lead. Are we in the lead? What about Bandini? Where's Bandini? We're done. Finished. Ferrari's over. McLaren's 4 minutes behind him in the GT, so we're like... Consegue notar? Eu ativo e desativo. O que ela faz? Ela pega os meios tons e dá um ganho nesses meios tons, dá mais ênfase para os speakers e principalmente para o áudio, para as vozes. Então num filme que você está no meio de uma corrida, um barulho, etc., que você não consegue entender bem a voz do cara, por exemplo, a gente costuma ver um filme como esse com legenda, vê em inglês, mas com legenda, ou se você vê dublado, beleza. Se a sua língua nativa é mais difícil nesse caso, porque não tem a legenda para acompanhar. Por exemplo, o americano que está vendo um filme em inglês, às vezes tem que ficar na leitura labial, porque é tanto som, a experiência é tão imersiva, que você não consegue entender bem as falas. Então ele joga essas falas para cima para você ter mais claridade aí, mais clareza para ouvir o diálogo. Então isso pode ser útil também para quando você vê um filme dublado e que os meio-tons, onde estão posicionadas as vozes, que saem na caixa central aqui da barra de som, ela consegue ficar num nível acima e você não perca nada do diálogo. Então é uma tecnologia que está aqui. Mas são várias outras tecnologias. Além do filme ser muito legal, etc., a Samsung bota aqui, por exemplo, tecnologias como o SpaceFit Sound Pro. Essa é uma tecnologia que, através de 4 microfones posicionados em cima da barra de som, consegue passar todo esse som no ambiente, volta para esses microfones, ele analisa como é que é a sua sala e entende como ele precisa disparar esse som de acordo com, para preencher bem o ambiente, criar uma redoma de som. Então é uma tecnologia que mensura aí a sua sala, mede a sua sala e calibra automaticamente o som para entregar melhor qualidade. E você tem ajuste aqui caixa a caixa, você tem com ajuste também de níveis de canal, em cada canal, olha isso, você tem frontal superior, traseiro superior, então todas as de Dolby Atmos, também as laterais, centrais, a ampla que sai do lado, aquela que sai bem do lado da barra de som para criar essa experiência surround. Então você consegue ajustar e dar ganho nessas caixas. Por quê? Porque você sentou aqui, eu não estou ouvindo muito bem a caixa de trás, você pode dar ganho nessas caixas. Tudo isso é muito legal e são coisas que eu vou falar mais na review, né? Então você pode também dar ganho no subwoofer. Ah, você não está sentindo grave, eu dou um ganho aqui no woofer. Então com esse ganho ele vai vibrar mais, ele vai criar mais aquela experiência de punch, etc. Aquela pressão do ar que os baixos tons fazem. Então você vai ter esse tipo de experiência configurável. O que eu digo é, liguei aqui e a experiência já é incrível, mas você tem opções de melhorar isso. E claro, a gente vai explorar isso na análise, galera. Q990F, vou deixar aqui o filme rodando aqui, realmente é uma imersão e cria uma experiência de cinema em casa. Essa soundbar da Samsung já é, na minha opinião, uma das líderes de mercado. E lá fora tem competidores muito fortes no mesmo nível. Você tem, por exemplo, a Sony Bravia, a Theater Quad, que são 4 caixas grandes, você pode comprar um subwoofer a par, mas é mais cara. A Sonos tem ótimas soluções também, mas são mais caras. E aqui a Samsung entrega um pacote completo em 4 caixas, com 23 speakers e 15 canais, mais um subwoofer com 2 canais, é uma experiência bem legal. E em breve eu trago uma análise completa. Crava o like aí se você gostou e não esqueça de seguir o canal e já se inscreve nos nossos grupos de oferta, porque sabe como é, esses preços vivem variando e quando esse preço melhorar, a gente traz o melhor preço para vocês.